Lula perdeu no Senado e agora está preparando a resposta. Jorge Messias foi derrubado pelos mesmos que têm rabo preso no Banco Master: Alcolumbre, Moraes. Hugo Mota e Lula está avaliando colocar Messias exatamente no cargo que comanda as investigações sobre os três. O Ministério da Justiça. Isso não é acidente. Isso não é coincidência. Isso é Brasília jogando xadrez. E hoje você vai entender cada movimento do tabuleiro. Isso é poder em camadas. Se você ainda não está inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho. Esse tipo de análise você não vai encontrar em mais lugar nenhum. Vamos montar o quadro completo, porque cada peça importa. Jorge Messias foi indicado por Lula ao STF em novembro do ano passado. Levou 5 meses para ser sabatinado, 5 meses de resistência articulada por Alcolumbre, que queria outro nome na vaga. Na quarta-feira, perdeu por 42 votos a 34. Primeira vez em 132 anos que o Senado barrava um indicado ao STF. Messias disse a aliados que um sonho foi destruído, que enfrentou uma campanha difamatória por 5 meses, que não tinha condições de continuar na AGU negociando com quem trabalhou ativamente contra ele. Lula pediu que ficasse e, ao mesmo tempo, começou a avaliar uma jogada que ninguém em Brasília estava esperando: nomear Messias para o Ministério da Justiça. Por que isso é uma bomba? Porque o Ministério da Justiça comanda a Polícia Federal. E a Polícia Federal, neste momento, tem investigações abertas que atingem diretamente quem derrubou Messias no Senado. Isso não é vingança. É geometria política. E ela foi calculada com precisão. Para entender o tamanho disso, você precisa entender o Banco Master. O Banco Master é o maior escândalo financeiro da história recente do Brasil. A Polícia Federal apura um esquema de fraudes que movimentou pelo menos 12 bilhões de reais. O banco foi liquidado pelo Banco Central em novembro do ano passado. Agora veja quem aparece nas investigações: Davi Alcolumbre, presidente do Senado. O Fundo de Previdência dos Servidores do Amapá, Estado de Alcolumbre, aplicou 400 milhões de reais em letras financeiras do Banco Master, o segundo maior aporte público no banco, sob suspeita de gestão irregular. O indicado de Alcolumbre presidia a instituição quando isso aconteceu. A PF já cumpriu mandados de busca e apreensão contra o ex-presidente do fundo, Alexandre de Moraes. O escritório da esposa recebeu quase 80 milhões de reais do banco em 22 meses. O contrato previa pagamentos mensais de 3,6 milhões. Nas mensagens internas do banco, o dono orientava que esses pagamentos não podiam deixar de ser feitos em hipótese alguma. Hugo Mota, presidente da Câmara, viajou com o dono do Tigrinho, aplicativo investigado por lavar dinheiro do crime organizado, para São Martinho, paraíso fiscal no Caribe. Voltou com malas que não passaram pelo raio-x. O Ministério Público Federal de São Paulo abriu investigação. Esses são os 3 principais articuladores da derrota de Messias no Senado. E agora Lula está avaliando colocar Messias no cargo que controla as investigações sobre os 3. Pensa no que isso significa na prática. Aqui está a ironia, que a maioria das análises não está nomeando com clareza. Alcolumbre, Moraes e Hugo Mota derrubaram Messias porque não queriam que um aliado de André Mendonça chegasse ao STF. Mendonça é o relator do inquérito do Banco Master. A chegada de Messias ao Supremo fortaleceria a ala que investiga o escândalo. O plano funcionou. Messias não vai ao STF, mas o plano criou um problema que ninguém calculou. Ao derrubar Messias no Senado de forma tão estridente, tão articulada, tão exposta, os articuladores colocaram o caso Banco Master no centro de todas as manchetes e deram a Lula uma justificativa política perfeita para colocar Messias exatamente onde as investigações chegam primeiro. No Ministério da Justiça, Messias não relata o caso Master. Quem relata é Mendonça no STF. Mas Messias comanda a PF, que produz as investigações que chegam até Mendonça. É uma cadeia. E cada elo importa. Isso não é triunfo da justiça. É Brasília funcionando como sempre funcionou. Poder sendo usado para proteger poder.
investigações sendo usadas como armas políticas, cargos sendo distribuídos não pelo mérito, mas pelo tabuleiro. E no meio disso tudo, o Banco Master, o maior escândalo financeiro da história recente do Brasil, continua sendo investigado, com ou sem Messias no ministério. Mas tem uma camada nessa história que vai além da movimentação política imediata. O caso Messias revelou algo que o Brasil precisa nomear com clareza. O processo de indicação ao STF está completamente capturado por interesses políticos. Não existe critério técnico real. Não existe análise de qualificação independente. Existe negociação de poder, proteção de investigações, acordos de bastidor. Lula indicou Messias porque é seu aliado. Alcolumbre derrubou Messias porque queria outro nome. Moraes articulou contra porque Messias ameaçava o equilíbrio que protege o inquérito da família. Nenhum desses movimentos teve relação com a qualificação de Messias para o cargo. E o tribunal que decide sobre a liberdade dos brasileiros, que julga a constitucionalidade das leis, que define o futuro do país, é preenchido por esse processo. Isso não é crítica ao governo Lula, é crítica ao sistema. Um sistema que todos os governos mantêm porque todos os governos se beneficiam dele. Você acabou de entender o que a maioria das análises está descrevendo em partes, sem conectar o quadro inteiro. Messias foi derrubado para proteger investigações. Lula vai colocá-lo onde as investigações chegam primeiro. Os que o derrubaram vão ter que lidar com as consequências disso. E no meio de tudo, o maior escândalo financeiro da história recente do Brasil continua aberto, com ramificações que chegam em ministros do STF, no presidente do Senado, no presidente da Câmara. Isso é o Brasil real. Não o que aparece nos discursos, o que acontece nos bastidores que ninguém quer iluminar. Poder em camadas. Porque o que move o mundo raramente está na superfície. Se fez sentido, compartilha com alguém que ainda acha que as instituições brasileiras funcionam por mérito. Nos vemos no próximo episódio. Na sua opinião, Lula vai confirmar Messias no Ministério da Justiça ainda essa semana? Comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Os próximos desdobramentos dessa história chegam rápido e você não vai querer perder nenhuma peça.